da senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos, todas. Atenção, vereadores e vereadoras, para a chamada. Alex da Academia, vereador presente. Aloísio Pinheiro. André Saco. Andréa Capriotti, vereadora presente. Toniolo, vereador presente. Batista Comunidade. Dinei Simão, vereador presente. Cláudio da Locadora. De Paula. Jair Assaf, vereador Cláudio da Locadora, presente. Jair Assaf na presidência. Josias da Juco. Doutora Karen na vice-presidência. Professora Mazé nessa secretaria. Professor Mário Luiz. Maluco Beleza. Branco, vereador presente. Rogério Silva. Rogério Lins, vereador presente. Sebastião Bognar, Valdir Roque, vereador presente. Valdomiro Ventura. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada do expediente. Aloísio Pinheiro. André Saco. Batista Comunidade. De Paula. Josias da Juco. Professor Mário Luiz. Maluco Beleza. Rogério Silva. Sebastião Bognar. Valdomiro Ventura. Onze vereadores responderam às chamadas, senhor presidente. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, daremos início à sessão do expediente. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito da senhora secretária a leitura da matéria destinada ao expediente. Acusar o recebimento de 80 ofícios de ATL, respondendo às solicitações dos senhores vereadores, que serão encaminhadas posteriormente a cada gabinete. Leitura das indicações dos vereadores e vereadoras. Da vereadora Andréa Capriotti, indicação de número 3.421, 2005, manutenção da viela Antenor Luiz da Silva, entre a Rua Flora e a Rua José Salvador Pozobon, no Jaguaribe. Do vereador André Saco Júnior, indicação de número 3405. Serviço de tapa-buraco na Rua Avenida João Batista, em frente ao número 164, no centro. Do vereador Toniolo, indicação de número 3.441, indica limpeza geral e capinação na Rua Canadá, esquina com Rua Bolívia, no Jardim de Abril. Do vereador Jair Assaf, boa tarde. Do vereador Jair Assaf, indicação de número 3.194, indica desobstrução de esgoto na Rua do Sol, 93, Viela Vale Tudo e Rua Gabriela, 47, na área W do Jardim São Vitor Veloso. Do vereador Josias da Juco, indicação de número 3.429, indica manutenção da iluminação pública na Rua Georgina, Parque da Fito, Jardim das Flores, conforme protocolo 156, número 10, número 1094, 106.
dessa vereadora, professora Mazé, indicação de número 3.491, indica a abertura de passagem para pedestres e bicicletas entre a Avenida Franz Vogelli e a área de lazer O Bosque do Parque Continental Osasco, Vila Iara. Do vereador Maluco Beleza, indicação de número 3.477, serviços de limpeza e capinagem na rua Sérgio Pompeu, Conjunto dos Metalúrgicos. Do vereador Branco, indicação de número 3.408, manutenção de iluminação pública em toda a extensão da Reinaldo Seschini, no Munhoz Júnior. Vereador Rogério Silva, indicação de número 3.442, serviço de repintura de lombada na rua Saleme 45 Veloso. Vereador Rogério Lins, indicação de número 3.432/2015, setor de tapa-buracos na rua José Gomes, Santo Antônio. Do vereador Valdir Pereira Roque, indicação de número 3.420, reparo na iluminação da rua Guilherme de Jesus, quilômetro 18. Eram essas as indicações, senhor presidente. Solicito da senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para discussão e votação das matérias constantes no expediente. Atenção, vereadores e vereadoras, para a chamada. Alex da Academia, vereador presente. Aloysio Pinheiro, vereador presente. Doutor André Sacco. Doutora Andréa Capriotti, vereadora presente. Toniolo, vereador presente. Batista Comunidade. Dinei Simão, vereador presente. Cláudio da Locadora, vereador presente. De Paula, Jair Assaf na presidência. Josias da Juco. Doutora Karen Gaspar, na vice-presidência. Professora Mazé na secretaria. Professor Mário Luiz. Vereador Maluco Beleza. Vereador Branco, vereador presente. Rogério Silva, vereador presente. Rogério Lins, vereador presente. Sebastião Bognar. Valdir Roque, vereador presente. Valdomiro Ventura, vereador presente. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Vereador André Sacco, vereador Batista, vereador De Paula, vereador Josias, vereador Mário Luiz, vereador Maluco Beleza, vereador Sebastião Bognar. Senhor presidente, 13 vereadores responderam às chamadas. Havendo número regimental, solicito da senhora secretária que proceda a leitura do primeiro item a ser discutido e votado no expediente. Antes, porém, convido a assumir a presidência a vereadora Karen Gaspar. Boa tarde a todos. Por favor, a secretária, para proceder à leitura do primeiro item a ser lido, discutido e votado. Moção de número 93/2015, de autoria do vereador Valdir Roque, apresenta a moção de congratulações à senhora Zélia Lucas pelos seus 113 anos de vida, completados no último dia 21. Está em discussão a moção de número 93 de 2015 do vereador Valdir Roque. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Solicito à secretária que proceda à leitura do próximo item a ser lido, discutido e votado. Moção de número 94, 2015, da vereadora... Boa tarde, vereador. Da vereadora Andréa Capriotti,
apresenta moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Augusta do Nascimento no último dia 17 de abril de 2015. Está em discussão a moção de número 94 de 2015 da vereadora Andréa Capriotti. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Próxima moção, de número 95, 2015, de autoria do vereador De Paula. O vereador não está presente? Não. Vereador ausente, senhora presidente. Vereador ausente será pautado na próxima sessão. Moção de número 96, de 2015, do vereador André Saco Júnior, apresenta a moção de repúdio ao aumento do fundo partidário de 287 milhões para 867 milhões, aprovado no Orçamento Geral da União de 2015 pelo Congresso Nacional em 17 de março de 2015 e sancionado pela presidente Dilma Rousseff em 20 de abril de 2015. Está em discussão a moção de número 96 de 2015 do vereador Dr. André Saco. Presidente, questão de ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Karen Gaspar, em exercício na mesa diretora nesta tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Nós vivemos um momento de contingenciamento de despesas, de recursos federais, contingenciamento este que está dificultando a vida de todos os cidadãos do nosso país. Contingenciamento de recursos do governo federal na saúde, na educação, nos investimentos de infraestrutura, contingenciamento da ordem de 33% a menor de todos os recursos públicos que beneficiariam o nosso povo. Estamos vivendo dias difíceis, com o aumento da inflação, com a redução do índice de empregabilidade, momento que cada família, que cada cidadão já está sentindo no seu bolso, está sentindo na sua mesa. E o governo federal, em votação simbólica na Câmara dos Deputados, aumentou o fundo partidário, o recurso que é destinado aos partidos, de 287 milhões de reais que era previsto em 2014, passou para 867 milhões de reais, triplicando o recurso público, ou seja, do dinheiro do nosso povo, para sustentar partidos. E aqui eu falo de forma suprapartidária, meu caro vereador Bognar. Suprapartidária, independente da coloração partidária, mas em defesa única e exclusiva do nosso povo. No momento em que o povo tanto precisa de mais saúde, de mais educação, aumenta-se o fundo partidário para os partidos. Triplica o recurso do Tesouro Nacional que é pago, que é
do nosso povo, que pertence ao suor, sangue e trabalho do nosso povo, esse dinheiro vai para aumentar o fundo partidário nacional. Uma vergonha para o nosso país. Um péssimo exemplo dado pela Câmara Federal. Um péssimo exemplo dado pela Presidência da República, que sanciona esse aumento do fundo partidário. E, é claro, nós temos que repudiar essa ação. Nós não estamos aqui discutindo a reforma política, porque ela se avizinha. Está sendo discutida no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso como um todo, está sendo discutida pela sociedade. Mas antes mesmo da discussão da reforma política, avilta-se o povo triplicando os recursos que vão para os partidos. E todos eles, se o salário mínimo seguisse a mesma proporção do aumento do fundo partidário, nós teríamos um salário mínimo da ordem de R$ 77 mil de salário mínimo, se nós tivéssemos a mesma proporção. Então, nós repudiamos esse aumento abusivo, vergonhoso, do aumento partidário, que passou de 287 milhões para 867 milhões, que retira dos cofres públicos, que retira da educação, que retira da saúde, em detrimento do fundo partidário. Veja, só para concluir, senhora presidente, o próprio FIES, o Fundo de Financiamento dos Acadêmicos do nosso país, reduziu em 50% a redução do financiamento público, mas o financiamento para os partidos triplica, passando de 267 para mais de 800 milhões de reais. Isso é uma vergonha no momento que o país tem tamanha carência de recursos, principalmente na área da saúde. Então, nós pedimos aos senhores vereadores. Obrigada, vereador. que votem favoravelmente à presente moção. Muito obrigado. Obrigada, vereador. A moção continua em discussão, número 96 de 2015, do vereador Dr. André Sacco. Questão de ordem. Questão de ordem. Para discutir. 5 minutos para discutir, vereador. Senhora presidente, em exercício, Karen Gaspar, senhores vereadores, público presente. Você que está nos assistindo pela TV Câmara, internautas, jornalistas presentes, uma boa tarde. Eu vou pedir para meus amigos, vereadores e vereadoras, que votem contra essa moção feita pelo meu amigo vereador André Sacco. Primeiro, que nós temos que ter responsabilidade pela democracia no Brasil. Uma democracia que tem mais de 30 anos. Uma democracia que muitos caíram e morreram para a gente fortalecer os partidos e as organizações sociais, como os partidos, os partidos que estão aqui no Brasil. É bom relembrar historicamente. Essa lei, o embrião dessa lei, foi feito na ditadura, como fundo partidário criado pela Lei 4740, dia 15/7/65. Era a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Depois foi substituída ainda pela ditadura militar, pela Lei 5.682, no dia 21/7/71, no ano de 71. Por fim, a lei foi banida, essas duas leis, e foi criada uma lei pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, de onde o meu amigo e companheiro André Sacco fala que tem que ter uma moção de repúdio. Foi criada uma lei 90/96, dia 19 de setembro de 95, que é o fundo partidário, feito pelo Fernando Henrique Cardoso, e depois melhorada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não podemos dizer que temos que trabalhar apenas no social.
Além do social, temos que trabalhar também nas estruturas democráticas que o Brasil tem. Vocês que estão me ouvindo, para vocês terem uma ideia, esse fundo partidário, se você saber usar, os partidos pegam esse fundo partidário, hoje, eles podem pegar 5% desse valor e investir na formação de mulheres. Os outros 5% podem investir em formações de jovens, para revitalizar a democracia nesse país, para revitalizar a democracia que é tão importante para nós. Para vocês terem uma ideia, é tão importante que na Argentina tem, na Alemanha tem, no Chile tem, na Inglaterra tem, nos Estados Unidos tem. Por que no Brasil não pode ser melhorado ou aumentado? Isso é importante, que nós vamos fazer uma reflexão. Não o problema do montante, um orçamento de bilhões, de trilhões, você vai ser destinado milhões para os partidos políticos. Para fortalecer os partidos. O que nós temos que ter é uma reforma política para reduzir o número de partidos que tem aí. O que nós temos que ter é uma reforma, seja no Senado ou uma reforma, seja na Câmara Municipal. Porque não dá para o deputado, o vereador ficar 4 anos e o senador 8 anos. Qual o papel do Senado? Qual o papel da Câmara quando o Congresso está discutindo uma lei? É isso que nós temos que discutir. Vou ler aqui alguns trechos de comentários dessa lei e do aumento. A partir de 2009, a lei passou a reservar ainda, como eu já falei, no mínimo 5% daquele total de criação de manutenção de programas que os partidos podem fazer, e difusão da participação política da mulher, artigo 44, inciso 4. Temos que rever, temos que discutir no mínimo 5%. Esse financiamento também tem para a juventude. Esses recursos podem ser descentralizados para os partidos nacional, estadual e municipal. É isso que nós temos que discutir. É pegar o dinheiro reservado para os partidos para fortalecer a democracia e as instituições. Seja o PROS, o PMDB, o PHS, o PT, o PSDB, o PSC. É isso que é importante. Senão, nós vamos investir em pessoas. Investir em pessoas que se dá na ditadura. É isso que é investir em pessoas. Nós temos que investir em partidos que têm programa, que têm plataforma de discussão. Por isso que esse dinheiro é reservado pelo governo e foi aprovado por todos os partidos, pelo que eu sei. PSDB, que é o partido do senhor, o PT, aprovado na Câmara Federal. Então, eu peço que essa moção seja rejeitada nesse plenário. Obrigado. Obrigada, vereador. Continua em discussão a moção de número 96 de 2015 do vereador Dr. André Sacco. Pela ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir. 5 minutos. Senhora presidente, nesse momento, ocupando aqui a presidência da mesa, vereadora Karen Gaspar, senhores vereadores, imprensa presente, público presente, todos aqueles que estão acompanhando a sessão aqui da Câmara Municipal. Eu quero cumprimentar o vereador André Sacco pela sua sensibilidade e pela sua responsabilidade como político. Porque realmente, ilustre vereador, e por isso eu peço, contrariamente ao vereador que me antecedeu nessa tribuna, eu peço o voto favorável de todos os senhores vereadores para mostrar que a Câmara Municipal tem uma composição, que o seu plenário tem uma composição de pessoas que realmente lutam pela política, verdadeira política. Não é a política da falsidade, não é a política da mentira, não é a política do aproveitamento, porque o fundo partidário existe e é verdade, desde 40 e tantos anos atrás. Mas nós temos a responsabilidade de ver que quando o governo fala, contrariamente do que dizia no ano passado, que precisa fechar a torneira,
que precisa pôr a casa em ordem, que precisa fazer o povo pagar mais imposto, que precisa cortar a verba do FIES, como cortou, e tem tantos, centenas até de milhares de jovens estudantes que querem estudar, que querem se inscrever no FIES, e foram enganados durante todo esse tempo, como que se o programa de computador do Ministério da Educação não estivesse funcionando. Mentira! Porque agora que venceu o prazo, lá vem o ministro dizer que não tem verba para o FIES. E aí, tanto a Câmara, tanto o Legislativo, quanto a Presidência da República foram irresponsáveis num aumento de 200 e poucos milhões de reais para quase R$1 milhão, quase R$1 bilhão, porque são 800, para ser mais exato, 867 milhões de reais para os partidos. E é verdade que os partidos precisam de dinheiro, mas mais do que tudo, os partidos precisam de ter vergonha na cara, de saber como é que gasta o dinheiro, de saber onde é que põe esse dinheiro, porque esse dinheiro não cai do céu, não. Esse dinheiro sai do salário do trabalhador. Esse dinheiro sai do imposto que se paga nesse país, tanto no nível municipal, estadual e federal. Quase 1/3 do ano, o trabalhador vê o seu salário inteiro ser consumido pelos impostos no país. É quase 40% do que o trabalhador ganha vai para pagamento de impostos. E a irresponsabilidade dos partidos, isso sim precisa ser mexido. Os dirigentes partidários precisam agir com responsabilidade, porque quando se olha uma campanha, como nós vimos no ano passado, o que vale não é mais, meu ilustre vereador André Sacco, quando nós começamos na política, que o candidato tinha um programa, que o candidato tinha uma proposta, que o candidato tinha uma direção a seguir. E eu vejo o Sabino aqui, lembro, Sabino, da eleição de 82, quando nós apresentávamos uma proposta para a administração pública do município, como candidato a prefeito. Vejo o Lucas aqui, que é jornalista, a mesma coisa, lembrando de 82. E hoje, infelizmente, senhora presidente e senhores vereadores, o que nós vemos? Nós vemos a marquetagem. O marqueteiro fala pela voz do candidato, e o candidato vai falar aquilo que interessa para alguns e vai mentir para todos, porque fala uma coisa na campanha e fazem outra na hora que estão no poder. Infelizmente, senhor presidente e senhores vereadores, essa é a realidade. Só para completar, senhora presidente, essa é a realidade política do país. O que precisa mudar não é o valor do fundo partidário. O que precisa mudar é o comportamento dos dirigentes partidários. Obrigada, vereador. Continua em discussão a moção de número 96 de 2015 do vereador Dr. André Sacco. Não havendo quem queira... Questão de ordem, senhora. Questão de ordem, vereadora. Para encaminhar a discussão. Para discutir, 5 minutos. Boa tarde a todas, mesa, público presente, imprensa. Eu acho que a discussão que está por trás aqui é quem é que financia as campanhas? Quem que financia as campanhas? Desde que eu me conheço por gente, eu ouço um ditado que é o seguinte: quem paga a banda escolhe a música. Então, quem é que vai pagar a sua banda vereadora, sua banda vereador? Então, quem é? Se a gente tem um fundo público partidário para a campanha, nós sabemos que isso... Primeiro, nós vamos saber quanto vai entrar. Segundo, nós vamos cobrar as contas.
E terceiro, é o povo brasileiro quem vai poder cobrar o que é feito. Se nós temos o financiamento da Siemens, da CCR, da Alstom e de um monte de outras pessoas mais, são elas que vão cobrar a prestação do serviço. Então, eu acho que é correto, sim, o financiamento privado de campanha. Acho que é correto, sim. Acho que, mais do que isso, é correto uma verdadeira reforma política aqui, para o que o meu partido e vários de outros partidos também apoiam a Assembleia Constituinte Exclusiva e Soberana para a Reforma Política. Porque nós temos que resolver o problema desde a raiz. Desde a raiz. E não ficar na mão de quem paga a campanha. Por exemplo, não sei se vocês ouviram hoje na rádio, as contas de água correm o risco de aumentar 15%. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o lucro não é a qualidade da água, não, hein? Que lá na minha casa chega amarela, que eu trouxe aqui a água cheia de resíduo. Porque o lucro dos investidores internacionais reduziu. Então, ninguém está preocupado com isso. Ninguém. Então, eu acho mesmo que a gente tem que estar preocupado com o que prometem. Porque eu ouvi uma campanha toda dizendo que não faltaria água. Eu ouvi uma campanha toda dizendo que não teria rodízio. Na minha casa, ficou sem água o sábado o dia inteiro, o domingo o dia inteiro, e começou a cair água às 8 horas da noite. Aquele barulhinho gostosinho de água caindo na caixa d'água. Tá? Então, eu acho que a gente tem que começar a cobrir, assim, de todos, que façam aquilo para o qual foram eleitos. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o FIES. Todo mundo aqui sabe que eu sou educadora, professora, que se eu tenho uma missão na vida, é essa. Todos sabem disso. E eu tenho para dizer o seguinte para vocês, que uma boa parte da dificuldade no financiamento é porque os cursos oferecidos eram ruins. E aí eu pergunto, qual dos vereadores e vereadoras aqui presentes tem interesse de que a verba pública, o dinheiro dos impostos de quem nos ouve, de quem nos assista, seja usado para a faculdade que oferece curso ruim? Com certeza não. Dá para pedir para... Ah, então o senhor é contra. Gente, anuncie-se que o vereador Bognar é contra o FIES. Ele acabou de falar aqui. E ainda bem que fomos nós que demos mesmo. Ainda bem que foi aqui, tá? Se foi mal administrado, por favor, está sendo corrigida a administração agora contra o que o senhor se levanta. Então, eu acho que, sim, temos que ter fundo partidário, temos que ter, sim. O dinheiro tem que ser público. Eu não quero que ninguém pague a banda do poder público atendendo ao pedido das músicas empreiteiros particulares, atendendo de farmácia, por exemplo, tá? De empresas farmacêuticas e todas mais. Então, eu acho que, primeiro, vamos compreender a floresta inteira. A floresta inteira chama-se reforma política de verdade. De verdade. Tá? Passa por isso, financiamento privado de campanha. Isso é um câncer, isso é um cancro. Enquanto houver isso, nós nunca vamos ter governos reverenciados, amarrados em todas as demandas do povo. Tá? Porque a regra do jogo implica isso. E, por fim, que a gente possa ter o financiamento público de campanha, onde cada um de nós saiba como é que o dinheiro foi usado. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Continua em discussão a moção de número 96 de 2015 do vereador Dr. André Sacco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitada a moção de número 96 de 2015 do vereador Dr. André Sacco. Solicito à nobre secretária que proceda à leitura do próximo item a ser lido, discutido e votado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Só queria agradecer ao plenário desta casa
Me parece que o plenário não entendeu. Nós estamos discutindo aqui o aumento abusivo do fundo partidário. Triplicou o fundo partidário. E o salário do povo não triplica. Não triplica. Então, nós repudiamos a moção. Questão de ordem não regimental. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereadora. Eu queria dizer que naquilo que me diz respeito por fazer parte do plenário e dos meus colegas, nós somos inteligentes o suficiente para saber o que é que nós votamos. Questão de ordem não regimental. Eu solicito que a secretária proceda à leitura do próximo item a ser lido, discutido e votado. Moção de número 98, 2015, o vereador Mário Luiz Guide, o vereador ausente. Pela ausência do vereador, será pautado na próxima sessão. Próximo item a ser lido, discutido e votado. Moção de número 99, 2015, dessa vereadora, apresenta moção de apelo ao Senado Federal para que rejeite o PL 4330, tal qual aprovado pela Câmara Federal na noite do dia 23 de abril. Está em discussão a moção de número 99 de 2015 da vereadora Mazé Favarão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 99 de 2015 da vereadora Mazé. Solicito à secretária que proceda à próxima leitura do item a ser lido, discutido e votado. Moção de número 100, 2015, vereador Josias do Nascimento, apresenta a moção de congratulação ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado, segunda região. Vereadora ausente. Vereador ausente será pautado na próxima sessão. Eu solicito à nobre secretária que proceda à leitura do próximo item a ser lido, discutido e votado. Moção 101, 2015, do vereador Josias Nascimento Jesus, apresenta a moção de aplauso aos alunos João Pedro de Lima de Menezes, William Gama Máximo e Williams Santos Carneiro, do CVA, Colégio Vivendo e Aprendendo. Está em discussão a moção de número 101 de 2015 do vereador Josias. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 101 de 2015 do vereador Josias. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria que consultasse o plenário para colocar em votação a moção de número 100. Eu estava fora do plenário e gostaria que colocasse em votação. Está em votação o pedido do vereador para pautar novamente, nessa sessão, a moção de número 100 de 2015. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido do vereador. Solicito à secretária que proceda à moção de número 100 de 2015 do vereador Josias. A moção de número 100 de 2015, vereador Josias, apresenta a moção de congratulações ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado, segunda região. Está em discussão a moção de número 100 de 2015 do vereador Josias. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 100 de 2015. Solicito à secretária que proceda à leitura do próximo item. Moção de número 102 de 2015, vereador Cláudio Henrique da Silva, apresenta a moção de congratulações ao campeão mundial Gustavo dos Santos pela vitória do Campeonato Mundial na Espanha pela categoria lutador de jiu-jitsu. Vereador ausente, senhora presidenta. Pela ausência do vereador, será pautado na vereador ausente. Vereador presente, desculpa. Está em discussão a moção de número 102 de 2015 do vereador Cláudio da Locadora.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 102 de 2015 do vereador Cláudio. Solicito à secretária que proceda à leitura do próximo item. Moção de número 103, 2015, da vereadora Karen Gaspar, apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor doutor Carlos Roberto Fontes Mateucci. Está em discussão a moção de número 103 de 2015, de minha autoria. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 103 de 2015. Solicito à secretária que proceda à leitura do próximo item. Moção 104, 2015, da vereadora Andréa Capriotti, apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Selma de Jesus da Silva, no último dia 25 de abril de 2015. Está em discussão a moção de número 104 de 2015, da vereadora doutora Andréa Capriotti. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 104 de 2015. Solicito à secretária que proceda à leitura do próximo item. Moção de número 106, 2015, do vereador Alex de Sá. Perdão. 105, 2015, da vereadora Andréa Capriotti, apresenta a moção de congratulações à doutora Solange Miranda de Oliveira pelos relevantes serviços prestados na cidade. Está em discussão a moção de número 105 de 2015, da vereadora Andréa Capriotti. Pela ordem, Questão de ordem, vereadora. Só para discutir? Para discutir, 5 minutos. Obrigada. Boa tarde, senhora presidente, vereadores e vereadoras, público, a imprensa, em nome do Nilson, boa tarde. Para quem nos assiste, eu gostaria de ressaltar que essa moção para a doutora Solange Miranda de Oliveira, funcionária pública, efetiva, lotada no pronto-socorro do Santo Antônio, do qual, no dia... Há 19 anos ela se encontra trabalhando e dando o melhor de si. Eu só posso parabenizar essa mulher, essa médica, essa profissional, pelo trabalho realizado. Vamos se dizer que, independente se ela é efetiva ou não, o trabalho que ela presta é ímpar. Eu precisei, vírgula, né? Tinha uma senhora do qual estava desde as 5 horas da manhã naquele PS. Ela fez de tudo e mais um pouco, ela e o colega, para salvar aquela vida. Pediu a remoção para o hospital regional, mas, infelizmente, inclusive até o doutor André Sacco, ele estava presente quando eu recorri a vários colegas, não preciso nem citar nome, mas, infelizmente, na hora que a vaga foi concedida para essa senhora às 15h30 da tarde, ela chegou já morta. Ou seja, precisou voltar para o PS Santo Antônio. Infelizmente. Mas eu quero deixar aqui meus parabéns à doutora Solange Miranda de Oliveira, pelo seu empenho, dedicação, amor pelo trabalho, enfim, que é raro. É raro você ver um médico, né? É raro você, com todo respeito, doutor André, é raro você ver dedicar com
com tanto carinho, com tanto amor e dedicação que essa mulher aqui, que essa médica dedicou a essa senhora. Mas, infelizmente, Deus quis assim e não conseguiu. Após várias horas aguardando, né, a vaga, desde as 5 da manhã, chegou realmente a vaga, às 3h30, mas, infelizmente, ela já chegou morta. Não teve tempo de recorrer, né? Um traumatismo craniano. Então, parabéns, doutora. Que Deus te abençoe e continue sendo essa pessoa maravilhosa, esse ser humano que hoje em dia é difícil de ter na rede. Obrigada. Obrigada, vereadora. Continua em discussão a moção de número 105 de 2015 da vereadora doutora Andréa. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Antes de eu solicitar a próxima leitura, eu solicito a vereadora Mazé que assuma a secretaria para que eu possa, a presidência, para que eu possa proceder a um atendimento. Para a continuidade dos trabalhos, chamar o vereador Alex para assumir a secretaria e fazer a leitura do próximo item da pauta. Você lê? Moção de número 106 de 2015, da minha autoria, apresenta moção de aplauso e reconhecimento ao Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, na pessoa do presidente Jorge de Nazareno Rodrigues. Em discussão, a moção de número 106, do vereador Alex de Sá, que apresenta a moção de aplauso e reconhecimento ao Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Para discutir. Para discutir, o senhor dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde à imprensa aqui presente, boa tarde que nos assiste pela TV, pela internet, boa tarde, meus pares. Nossa presidenta, esta moção de aplauso ao Sindicato dos Metalúrgicos, um dos sindicatos mais importantes, não só da nossa cidade, mas também do nosso país, Sindicato dos Metalúrgicos, sindicato que verdadeiramente defende trabalho e trabalha para o trabalhador. E essa moção é referente a um encontro que sempre é feito todos os anos, nesta mesma data, para lembrar as vítimas de acidente de trabalho. E o Jorge Nazareno, o presidente do Sindicato dos Trabalhos, mais uma vez, levou inúmeras figuras lá para discutir sobre o acidente de trabalho. E não pôde deixar de discutir lá, nessa data comemorativa, com relação à nossa fantasma que está assustando aí todos os trabalhadores. A PEC 4330, que está bem conhecida já, a PEC 4330, que é com relação à terceirização do trabalho. A PL, que é um projeto de lei que vem terceirizar toda a mão de obra do nosso país. Aí você vai me perguntar, mas o que tem a ver a terceirização com o acidente de trabalho? Tem a ver, sim, nobres vereadores. Nós sabemos hoje, por pesquisas, que de 10 acidentes de trabalho, 8 são da terceirizada. Em cada 10 mortes de trabalhador, de cada 5 mortes de trabalhador, 4 é da terceirizada. Então, essa discussão serve para que nós se atentamos a essa PL 4330, que vem mais uma vez ferir o nosso trabalhador. Ferir na essência. Nós sabemos hoje que o trabalhador já é massacrado aí pelas grandes empresas. E agora, como se não bastasse, está vindo a terceirização, fazendo que esse trabalhador tenha perca. Não só perca financeira, mas também perca até de vidas. Quem é que vai se responsabilizar pelos acidentes de trabalho, pelos óbitos que possa vir a ocorrer no local de trabalho? Os terceirizados. A grande prova disto é o que nós tivemos aí agora recentemente, nobres vereadores. Um shopping, onde tinha um estacionamento terceirizado,
e o segurança do estacionamento, em discussão com o cliente do shopping, alvejou e matou o cliente do shopping. Quando a imprensa procurou o shopping simplesmente falou com essas palavras: o funcionário não é nosso, é de uma terceirizada, nós não temos nada a ver. Ora, como não temos nada a ver? Então, se eu contrato um segurança para trabalhar comigo, e uma discussão minha com alguém, que Deus o livre, esse segurança mata essa pessoa, porque ele é de uma terceirizada, não é de responsabilidade minha? Pois é isso, pessoal, é isso, nobres vereadores, quem me assiste em casa, quem me assiste pela internet. É isso que querem fazer com nossos trabalhadores. Colocar ele no local de trabalho, colocar ele no pátio da fábrica, na sua bancada de trabalho, e o contratante não ter nenhuma responsabilidade, se isentando de qualquer responsabilidade. Ou seja, vai estar tratando o nosso trabalhador como mais uma máquina dentro da sua empresa. Não serviu, substitui. É isso que querem fazer com o nosso trabalhador. E cada dia que passa, nós temos visto, com essas grandes máquinas dentro das indústrias, mutilando e matando o trabalhador. E, a partir de agora, se passar esse fantasma aí, dessa PL 4330, vamos ficar aí à mercê da sorte de cada um. Então, eram essas minhas palavras, presidente, para a gente lembrar que nós não podemos deixar passar uma PL como essa, ferindo os direitos dos nossos trabalhadores. Continua em discussão a moção de número 106/2015, de autoria do vereador Alex. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor secretário, a próxima moção. Próximo item. Moção de número 107/2015, do nobre vereador André Sacco Júnior. Apresenta a moção de congratulação aos corretores de imóveis da região Oeste. Está em discussão a moção 107 de 2015, do vereador André Sacco. Não havendo quem... Desculpa, minha cara presidente, é que eu já fui direto para a discussão para aproveitar o tempo, mas aproveito a oportunidade para discutir a moção. O senhor tem 5 minutos para discutir Obrigado. a moção, vereador. Minha cara presidente em exercício, vereadora Mazefa Varão, caríssimos vereadores, público aqui presente. Aqui é uma moção de congratulação aos corretores de imóveis da região Oeste, moção essa em consonância com o ato realizado no dia 1º de abril pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, na 2ª região, que atestou a idoneidade dos corretores de imóveis dessa região, que com 15 anos ou mais da inscrição na entidade dos corretores de imóveis no Cresce, atestou no exercício profissional não apresentar nenhuma pontuação negativa nos prontuários. E segue anexo os 127 corretores que, ao longo desses 15 anos, tiveram um desempenho profissional com qualidade, com respeito, com seriedade, com ética, seguindo os preceitos que devem seguir, de conduzir uma negociação de imóvel, e essa negociação de um imóvel é muito rica, muito cara para todos os cidadãos. Quando nós compramos um imóvel, nós precisamos de um corretor que nos conduza dentro da legalidade, dentro da maior lisura, para adquirir ou para vender uma propriedade. Nós estamos discutindo essa moção especificamente para os corretores de imóveis cadastrados no Cresce, meu caro vereador Aloísio.
Eu queria discutir anteriormente a moção que nós aprovamos, a moção do vereador Alex, quando diz do Sindicato dos Trabalhadores, que a gente rende homenagem, sim, ao Sindicato dos Trabalhadores, pelo trabalho exaustivo que eles tiveram ao longo da sua existência e da sua formação. A NR7, NR9, que amparou o trabalhador no acidente de trabalho. E eu ouvi na discussão na moção do sindicato, a discussão da terceirização. Nós precisamos ter uma postura única, né? Ora, Osasco terceiriza todos os serviços. Acabou de terceirizar o Hospital Antônio Gílio. Terceiriza a limpeza, terceiriza a merenda, terceiriza a limpeza, terceiriza tudo. Então, eu não estou entendendo essa manifestação. Nós vamos discutir a moção do sindicato ou da terceirização. Então, nós precisamos saber em qual moção que nós vamos discutir. Do Sindicato dos Trabalhadores, é legítimo, né? Parabenizo também, aplaudo também o Sindicato dos Trabalhadores. Quanto à terceirização, me preocupa muito, porque Osasco terceirizou todos os serviços. Então, nós temos que ter o mesmo comportamento, um comportamento retilíneo, né? Esse comportamento é que faz falta no dia a dia. Aqui, na moção dos corretores de imóveis, ela é legítima. Nós estamos discutindo os corretores de imóveis. Nós terceirizamos, o cidadão terceiriza a responsabilidade da compra e da venda dentro da legalidade para os profissionais que trabalham em corretagem de imóveis devidamente cadastrado, devidamente registrado, pagando seus impostos, arcando com a responsabilidade de uma condução inadequada na comercialização de um bem imóvel para os cidadãos. Então, aqui, eu quero ler, senhora presidente, nós temos 170 nomes, 127 nomes, e dos corretores aqui de Osasco, nós temos o Alaor Lineu Ferreira, Alcemir Rodrigues Mota, Alfredo Fraga de Moura, Aloísio Aparecido Carrara, Aníbal Joaquim Valdujo, Antônio Aguiar Portela, Antônio Benetelli, Antônio Martins, Antônio Pereira Lapas, que todos conhecem, Aridelson Carlos César Turíbio, Arthur Boiadian, da família Armênia, Cristiano Aparecido Vieira, Cícero Ribeiro de Paiva, Daniel Leonel, Edson Carvalho dos Santos, Genésio Benedito Batista, João Abílio, João Adelmo, João Eulino, João Luiz, João Roberto, Juarez Américo, Kiyoshi Nakaedo, Luiz José de Lima, Maria Aparecida Moraes Alves, Maria Emília Costa Carnaúba e Paulo Yoshio Yamamura, Reginaldo Ferreira Luiz. E nós temos mais alguns nomes para completar. Yuli Marchesan e Sidney de Souza Araújo, senhora presidente. E aqui esta moção, peço a moção aos senhores vereadores, voto favorável, e dizer que aqui esta terceirização bem feita, ética, com responsabilidade, ela só contribui para o crescimento da sociedade. Muito obrigado. Obrigada, senhor vereador. Continua em discussão a moção número 107. Ordem, senhora presidente. Pela ordem, senhor vereador. Para discutir. Antes de passar a palavra para o vereador Bognari, eu queria anunciar a presença de professores da rede estadual de ensino que já solicitaram que nós, vereadores, logo após o término do expediente, fôssemos conversar com eles. Sejam muito bem-vindos, já vamos atendê-los. Tem a palavra o vereador Sebastião Bognari. Vereadora Mazefa Varão, senhores vereadores, público presente e todos os demais que estão acompanhando a sessão da Câmara Municipal. Novamente, quero cumprimentá-lo, vereador André Sacco Júnior. Vossa Excelência tem, ao longo desses anos todos, acompanhado de pertinho o trabalho do Cresce aqui na cidade de Osasco, o trabalho dos corretores de imóveis aqui do nosso município. E como já foi colocado aqui, os corretores de imóveis compõem uma categoria de pessoas hiperresponsáveis, de pessoas que, como diz o Daniel Leonel, lá da Nunes Imóveis,
a quem Vossa Excelência, ilustre vereador André Sacco, foi o responsável para que o Daniel Leonel recebesse o título de cidadão osasquense aqui na Câmara Municipal, tornando filho da nossa cidade, colocando o seu nome na galeria dos filhos desta terra. Vossa Excelência tem acompanhado de pertinho e sabe que o Daniel, ao longo dessas últimas décadas, à frente ali da Nunes Imóveis, ele coloca sempre aos seus corretores que o corretor não está apenas ali no trabalho profissional, que o corretor não está ali apenas representando a empresa, no caso ali, a Nunes Imóveis. O corretor está ali ajudando e colaborando, participando ativamente, para que o cidadão possa realizar um dos seus maiores sonhos, que é ter a casa própria, que é ter a casa onde possa morar. Esse é um dos maiores sonhos do povo brasileiro. E o corretor de imóveis participa ativamente nessa condição. A gente tem aqui na cidade uma outra organização de imóveis que durante muitos anos foi dirigida pelo ilustre Arthur Boiadian, que é também um representante do Cresce na cidade e na região. E o doutor Arthur, sempre naquela linha de correção, de seriedade, de honestidade, de firmeza no propósito daquilo que está realizando, como um profissional exemplar, como um profissional altamente qualificado para o atendimento do cidadão que deseja ter a sua casa própria. Durante também as últimas décadas, eu tive a felicidade de conviver com um amigo de nome João Leite, um amigo que esteve junto em todas as horas, esteve acompanhando todo o nosso trabalho, esteve junto em todos os momentos, e que, infelizmente, nos 3 últimos anos, tem estado impossibilitado de exercer qualquer profissão, qualquer atividade profissional. Mas o João também se preparava para entrar nessa classe. Por isso que eu estou dizendo isso, dos corretores de imóveis. Aqueles todos que a gente conhece. Conheço lá o Batista da Nunes, excelente profissional, pessoa qualificada, pessoa extremamente educada e responsável. O que é o principal? A responsabilidade de exercer bem a função. Então, pode parecer, num primeiro momento, que o corretor de imóveis é apenas mais um profissional. Não é. E o Cresce, na região de São Paulo Estado, veio a Osasco, realizou uma sessão onde reconheceu que, em 15 anos de atividades, nenhum corretor de imóveis na nossa cidade foi denunciado pela prática de qualquer ilegalidade. Esse exemplo nós temos que trazer para a política, copiar o que o Cresce faz e fazer isso na política, fazer isso nos partidos, para que as pessoas que exerçam a função política possam exercê-la sempre com lealdade, com firmeza, com honestidade, servindo o cidadão do município, e não, às vezes, se servindo do cargo dentro do município. É só, senhor presidente, senhores vereadores, e peço o voto favorável à moção do ilustre vereador André Sacco. Continua em discussão a moção do vereador André Sacco, 107. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção 107 do vereador André Sacco. Senhor secretário, leia o próximo item. Moção de número 108, de 2015, do vereador Francisco de Paula de Oliveira Leite. Vereador ausente, fica pautada para a próxima sessão.
Moção de número 109 de 2015, do nobre vereador Mário Luiz Guide. Vereador ausente, fica pautado para a próxima sessão. Próximo item. Moção de número 111 de 2015, do nobre vereador... 110, da nobre vereadora Andréa Capriotti. Apresenta moção de congratulação à Múltipla Academia, em nome do professor Rodrigo. Em discussão, a moção de número 110, da vereadora Andréa Capriotti. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários se manifestem. Aprovada. Por favor, o próximo item. Moção de número 111 de 2015, do nobre vereador Reinaldo Hipólito Leal. Apresenta moção de congratulação, parabenizando a Auge, Associação Esportiva Unidos do Jardim Elvira, pelos seus 42 anos, completados no dia 21 de abril de 2015. Em discussão, a moção 111, do vereador Branco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção 111, 2015, do vereador Branco. Próximo item. Moção de número 112, 2015, do nobre vereador Sebastião Bognar. Apresenta moção de congratulação ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana, oitavo da Polícia Militar, por seus 29 anos de relevante serviço prestado à nossa cidade e região. Está em discussão a moção de número 112 do vereador Sebastião Bognar. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção 112, 2015, do vereador Sebastião Bognar. Próximo item, por favor. Moção de número 113, de 2015, ainda do nobre vereador Sebastião Bognar. Apresenta moção de congratulação ao Exército Brasileiro, representado nesta pelo senhor general excelentíssimo senhor general do Exército Eduardo Dias da Costa, Vilas Boas. Em discussão, a moção de número 113, do vereador Sebastião Bognar. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Moção aprovada. Próximo item. Moção de número 114, de 2015, do nobre vereador Francisco de Paula de Oliveira Leite. Vereador ausente, pautado para a próxima sessão. Próximo item. Moção de número 115, de 2015, do nobre vereador Josias da Juco. Vereador ausente, fica pautado para a próxima sessão. O último item da pauta, senhor secretário. Moção de número 116. Moção de número 116, de 2015, nobre vereador de Paula. Vereador ausente, fica pautado para a próxima sessão. Questão de ordem, presidente. Pois não, questão de ordem. Gostaria que, no momento oportuno, fosse feito um minuto de silêncio em nome de Raimundo, bispo Damasceno, pai de um amigo da gente que faleceu nesse final de semana. Será feito no momento oportuno. Raimundo? Pedir ao secretário, por favor, fazer a chamada para a continuidade. Não? Passaremos aos oradores inscritos. Lembrando que a limitação do tempo. Isso. Lembrando que ficaremos em expediente até às 16h45 e depois temos os professores a serem atendidos. Então, o vereador Jair Atsarf, vereador ausente do plenário. Então, com a palavra, o vereador Branco. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, vereador Branco. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, público presente, os internautas que nos acompanham, os funcionários dessa casa, dentro de algumas indicações e reivindicações que a gente tem feito, senhora presidente, para a melhoria da nossa cidade. Em especial, quero fazer, mais uma vez, uma cobrança nessa tribuna
porque o povo ali do Munhoz, infelizmente, está com um problema muito sério lá no Morro do Sabão, devido à obra que está sendo feita lá nos prédios. Já tive uma reunião com o Sérgio da Habitação, já tive uma reunião com o Josué da Sabesp, já falei com a empresa que está lá prestando serviço, e, infelizmente, há quase 60 dias, o esgoto está sendo jorrado na rua. Então, é um problema muito sério, e isso não é justo com aquela população. Não é porque é uma região carente, vereador Bognar, que a gente não tem que tratar com carinho e com respeito. Então, o Sérgio me atendeu muito bem, falou que já foi passado aquela área para a Sabesp, e o Josué, na oportunidade que esteve aqui, eu pedi para ele que visse o problema com muito carinho. Até hoje não foi solucionado, tem mais de 60 dias que está tudo entupido lá, devido à obra que está sendo feita. Então, eu acho que era um problema da empresa solucionar também. A empresa falou que ia solucionar, mas até hoje as crianças saem de manhã, voltam à tarde, pisando no esgoto, comércios já foram fechados, as mulheres que têm que sair, trabalhar, todo mundo pisando no esgoto a céu aberto. Então, não é justo. Eu vim falar hoje aqui porque já estou há 60 dias cobrando isso e nenhum órgão tomou nenhuma solução. Então, se é da responsabilidade da Sabesp, por favor, vá até lá, que veja o problema, que é muito grave mesmo. Entupiu a canalização toda e o esgoto está sendo jorrado para cima, dentro de onde está sendo feitos os prédios, e na rua inteira acabou entupindo tudo. A empresa falou que está tomando providência, mas até agora nada, Valdir. Então, está difícil. Eu sou vereador ali da região, então, todos os dias na extensão do gabinete, e com toda razão, o povo está indo lá. Pô, vereador, tem mais de 60 dias, e o nosso papel a gente tem feito, quer cobrar, quer fiscalizar, quer cobrar quem seja de direito. Mas, até agora, nenhuma solução foi tomada. Então, peço aqui, mais uma vez, tá, o Sérgio da Habitação, se realmente já foi passada essa área, Sérgio, para a Sabesp, que cobre com mais firmeza, tá, para que seja solucionado. Não sei a atitude que os moradores vão tomar nos próximos dias, porque, falar a verdade, não tem como aguentar mais aquilo lá. A rua inteira, Luiz, a rua inteira, se você for lá, é esgoto para todo lado, entupiu tudo. Então, eu quero saber que tem que ser solucionado. A população não é porque são carentes, que moram lá no morro, que é uma área livre, que tem que ter esse de respeito. Então, tem que ser tratado como seres humanos. Então, nós temos feito o nosso trabalho aqui, queria deixar registrado, sei que tem muita gente da Zona Norte que acompanha lá do Munhoz. Então, a gente tem cobrado, tem fiscalizado, mas, infelizmente, não foi solucionado ainda. Espero que dentro dos próximos dias a gente consiga estar vindo aqui e agradecer e parabenizar, porque tem que ser feito, que aquele trabalho não pode, aquela problema não pode continuar. Aquilo pode causar um problema de saúde muito sério. As crianças passam no meio, as senhoras, os idosos. Então, está muito complicado. Não tem como você passar a rua inteira. Está muito difícil. Mostrei as fotos, já fiz o que tinha que ser feito, já cobrei quem tem que ser cobrado. Mas, se for preciso, toda terça e quinta, quando eu tiver a oportunidade, isso já era para ter em outras sessões, mas, infelizmente, os senhores vereadores não estão tendo tempo de falar. Então, estou aproveitando hoje aqui, já uns 15, 20 dias atrás, eu queria ter feito já essa reivindicação aqui, mas espero que seja solucionado, até em respeito com aquela população do Morro do Sabão, que são seres humanos, e a gente tem que ter um carinho muito especial, seja qual for a classe social, seja qual for sua cor, sua religião, todos têm que ser tratados com muito respeito. E eu sei que todos os vereadores aqui têm esse respeito com a população. Então, o nosso trabalho a gente tem feito, fiscalizado, cobrado, e vamos continuar, que foi para isso que nós viemos a essa casa, para estar representando a população, e mais ainda os menos favorecidos. E é esse trabalho que eu vou fazer aqui, eu sei que todos os vereadores estão fazendo. Obrigado, senhora presidente. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Questão de ordem. Obrigada, vereador. Questão de ordem, vereador. Senhora presidente, nós temos também aqui, além dos professores, nós temos uma demanda da comunidade Mandela, que gostaria de serem ouvidos assim que
terminar esse expediente para que nós pudéssemos ouvi-los que estão aqui também desde o início da sessão. Perfeitamente, vereador. Questão de ordem. Os professores, diante da plenário e com outras tarefas, se retiraram e conversarão pessoalmente com cada um dos vereadores. Então, depois da continuidade da sessão, os vereadores que se dispuserem ficarão para conversar com os presentes, com certeza. Tá bem? Eu agradeço a atenção. Então, considerando o horário, nós vamos passar a palavra agora para o líder do prefeito na Câmara, o vereador Aloísio, líder do governo. Após o que faremos 1 minuto de silêncio e encerraremos a sessão de expediente. Então, vereador Aloísio, o senhor dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar a todos, especialmente o público, os servidores da casa, também os nossos vereadores, vereadoras, a mesa diretora dos trabalhos e a imprensa. Não, vereador Branco, essa questão lá no Morro do Sabão, fazer cura aqui, Vossa Excelência, a gente precisa urgentemente fazer com que o nosso representante junto à Sabesp, que é o Eldo, ele possa, junto com a habitação, cobrar a responsabilidade que é da própria Sabesp, que ali, Vossa Excelência acompanha, foi feita uma obra com recurso do governo federal, ainda não está concluído, e parte é tecnologia e responsabilidade da Sabesp. Então, nós vamos se juntar aí para poder fazer com que a Sabesp apareça, né, no local e resolva o problema. Até porque Vossa Excelência mora na região e eu tenho conversado bastante com o Josué. Outro problema grave é a condição em que a Sabesp contrata a empresa para fazer obras. Vereador, por favor. Nós temos... Vamos segurar um pouquinho o tempo segura o tempo até que haja as condições para que o vereador faça uso da palavra. Então, acho que podemos retomar, vereador. Então nós... Obrigado, nosso presidente. Como sempre nessa casa, no momento oportuno, os vereadores conversam com os movimentos que vêm na casa, não tem nenhum problema, né? Então nós queremos chamar a atenção da Sabesp, porque está com vários problemas. Por exemplo, essa outra obra, que está sendo feita uma extensão de rede, substituição de uma parte, está afetando diversos bairros e há uma demora muito grande na recuperação do pavimento, onde outro dia, próximo à Escola Peralta, quase que um ônibus na vereador Dinei tombou superlotado de pessoas. Não pode, e precisa ter uma tecnologia mais adequada. A forma como faz, tem curvas, tem buracos assim enormes provocados pela obra. Então, a Sabesp, eu sugeri ao Samuel, ao José, aliás, que ele mandasse, nessas obras que interferem em diversas vias públicas, urgentemente, uma fiscalização, porque não é possível que não tenha fiscalização naquele tipo de execução de obras. Como, por exemplo, corta avenidas inteiras e demora 30, 40 dias para fazer, não, vereador Bognar, a recuperação. Como que fica o sistema viário, como que fica, por exemplo, o risco de acidente que pode causar uma obra daquela. Até porque nós estamos falando de ruas e avenidas que são íngremes demais, com declive e aclive muito acentuado. Então é bastante preocupante. Nós temos conversado com a direção, com o diretor da Sabesp, mas, por outro lado, nós não temos ainda uma resposta mais efetiva e isso afeta a população. Um outro problema que nos preocupa, que são, por exemplo, as questões das garagens. Então, uma obra daquela precisava cuidar, precisava colocar algumas placas de aço, eu imagino, de ferro, para poder liberar as garagens. É uma confusão, uma coisa bastante difícil. A gente deixa aqui o nosso reconhecimento, que eles sempre nos atendem, mas precisa haver mais efetividade nessa questão. Eu quero também apontar uma outra questão, que nós temos, por um lado, o governo trabalhando bastante, como a gente acabou de ver agora, dia 1º de maio, aqui na Zona Norte, no Jardim Aliança, inaugurado, onde era apenas uma escolinha acanhada, chamada Marina Sadia Aidar, que era só uma IMEF pequenininha, que no passado era uma escola de madeira, veja só, era uma escola de madeira. Agora, nós
esses dias, dia 1º de maio, o prefeito Jorge Lapas entregou um conjunto de obras importantes ali. O prolongamento da Avenida Bandeirantes, um trecho devidamente canalizado, com iluminação, lâmpada de LED, uma coisa importante isso. Ali nós conseguimos retirar uma série de problemas que tinham os moradores. A questão do excesso de ratos, os problemas que ocorriam com aquele córrego a céu aberto, canalizando, portanto, do trecho ali próximo à Avenida Getúlio Vargas até o final na Graciela Flores Piteri. E nós entendemos a importância disso, né? E as pessoas, quando falaram, elas precisam ter informação, porque ali era só a IMEF. A IMEF, ela vai funcionar, Tibe, para você que precisa dessa informação, rapidamente, porque já tem os professores, eles estão em outra escola, que é o que estão reclamando. Na próxima semana, dentro de 10 dias no máximo, vai estar funcionando tudo normal. Já a EMEI, que inclui a creche também, aí nós estamos, claro, providenciando os profissionais para poder complementar o quadro de funcionários da educação, para poder entregar não mais aquela, em pleno funcionamento, não mais aquela IMEF pequenininha, mas, na verdade, um centro de educação infantil, com ensino fundamental e com ensino infantil. Então, isso é importante. E reconhecer o trabalho da primeira-dama também, que ontem eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma visita na vereadora Mazé e verificar como está sendo a organização da campanha do agasalho. E a Sandra Lapas está de parabéns, porque a nossa primeira-dama vem trabalhando de maneira séria. O nosso mandato, com o nosso grupo de apoio, teve a oportunidade de fazer lá uma doação, mas não pela doação, porque eu queria saber, como, por exemplo, quais os procedimentos que estão sendo adotados para poder fazer com essas doações chegue em quem realmente precisa. Eu fiquei muito contente com as explicações da nossa primeira-dama. Está de parabéns. Eu estou apoiando a campanha. Muito obrigada, certamente vereador. Todos os vereadores também estão apoiando. E eu quero parabenizar a Sandra Lapas por isso. Bem, então vamos fazer 1 minuto de silêncio a pedido do vereador Dinei Simão, em memória do senhor Raimundo Bispo Nascimento. Então, Damasceno, perdão, Raimundo Bispo Damasceno, 1 minuto de silêncio, todos em pé, por favor. Não havendo mais tempo regimental, declaro encerrada a sessão do expediente. Dentro de 15 minutos, voltaremos para a ordem do dia. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu solicito ao vereador Josias que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Eu vou lá. Tem que avisar eles, senão eles ficam tudo loucos. Tá aberto.
Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex da Academia, Aloysio Pinheiro, Dr. André Sacco, Dr. Andréa Capriotti, Toniolo, Batista Comunidade, Dinei Simão, Cláudio da Locadora, De Paula, Jair Assaf, Josias da Juco, na secretaria presente, doutora Karen Gaspar, na presidência, professora Mazé, professor Mário Luiz, Maluco Beleza, Branco, Rogério Silva, Rogério Lins, Sebastião Bognar, Valdir Roque, Valdomiro Ventura. Senhores vereadores, segunda chamada, Alex, Aloysio, doutor André Sacco Júnior, doutora Andréa Capriotti, Toniolo, Batista, Dinei, Cláudio da Locadora, De Paula, Jair Assaf, professor Amazé, professor Mário Luiz, Maluco Beleza, Branco, Rogério Lins, Rogério Silva, Rogério Lins presente, Sebastião Bognar, Valdir Roque, Valdomiro Ventura presente. Senhora presidente, 4 vereadores responderam presença. Não havendo número regimental, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Retificando, com a chegada do vereador Dr. André Sacco, 5 vereadores presentes. Declaro encerrada a sessão.